O que torna um objeto antigo ou novo uma peça rara? Uma arma antiga, um jogo de videogame moderno, uma pistola de pintura antiga ou um kit montável? Quais são os fatores que levam um objeto a se tornar uma raridade? Então essa é uma nova série que eu vou lançar aqui nesse canal, onde a gente vai conversar os motivos, os fatores que levam qualquer coisa a se tornar uma coisa colecionável e uma coisa rara. Meu nome é César, você está no canal Das Antigas 80, onde a gente só conversa, na verdade, sobre equipamentos de som vintage, equipamentos antigos, dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conversando sobre curiosidades, opinião sincera, conhecendo os equipamentos, lives batendo papo, analisando o mercado do som vintage. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece de dar o like para ajudar. Mas César, você acabou de falar que você mexe com som antigo e o que você está mostrando aqui? Coisas que não tem nada a ver, inclusive escondendo uma aqui para o YouTube não te cortar. Bom, primeiro porque o canal já diz, Das Antigas 80. Qualquer coisa antiga, provavelmente dos anos 80, a gente conversa. A gente tem o foco no som, no áudio, mas podemos conversar sobre qualquer coisa. Já que você insiste, acrescentei algumas coisas aqui que é relativo ao nosso assunto. CD, fita cassete, vinil. Vinil, não, isso aqui não é um vinil, isso aqui é um Laserdisc. Então continue assistindo aí que a gente vai conversar sobre o que torna um objeto qualquer uma peça rara. Como eu disse, vai ser uma sequência de vídeos que eu vou fazer aqui, e na verdade esse vídeo aqui é para mostrar um equipamento e responder algumas perguntas. Por que que um equipamento aí, na verdade uma peça que eu coloquei e disse lá que é uma peça rara, e coloquei ela à venda, e aí a pessoa perguntou assim, mas por que que isso aí é raro? Por que que é raro? Né? Não é uma peça tão antiga, dos anos 90, mas por que que ela tem um preço acima do preço normal e ela é rara? Então no final eu vou mostrar essa peça e vou explicar. Então o primeiro ponto aqui vai ser por que essa peça ela se tornou uma raridade. Tem muitos fatores, né, que a gente vai conversar ao longo dessa série aí. Disco de vinil o pessoal já conhece, é uma coisa familiar. Fita também, discos. O que que leva um disco desse aqui ser uma peça rara? Por quê? Com certeza o primeiro fator é a quantidade. A quantidade ou de peças produzidas ou de peças que estão disponíveis à venda, correto? Existem outros fatores também. Exemplo, nesse mesmo caso aqui, são edições que chamadas piratas, quer dizer o que? Nem eram vendidas oficialmente. Então também um fator que torna algo raro. Aqui no caso o Laserdisc é uma tecnologia tão rápida que ela durou 2 anos e já foi substituída por outra. E aí esse tempo que ela durou foi tão pouco fabricado que hoje ela se torna uma peça rara. São peças raras, peças que vieram de fora, que não tem produção nacional e que na época a gente conseguia trazer lá de fora, a gente conseguia ter esses objetos, mas hoje em dia é impossível. Então para você encontrar um objeto que pode até ser que tenha bastante lá fora, mas que aqui dentro não é tão comum de você encontrar, se torna uma peça rara. Outra coisa, são coisas que ninguém quer. Um exemplo, né? Na verdade, esse aqui não é um exemplo, eu peguei o jogo errado. O jogo certo seria o de futebol americano. NASCAR é uma coisa interessante, tem muita gente que gosta, eu mesmo sou apreciador da NASCAR. Mas se você pegar um jogo de futebol americano, né, aqui no Brasil, se torna uma peça rara. Por quê? Porque provavelmente é vendido minimamente, correto? Outras coisas que podem se tornar uma peça rara é uma coisa de uma fábrica, certo? No caso aqui a pistola, que não existe mais, que também produziu bem pouco e que é muito antigo, né? Outro fator que pode transformar uma peça rara, não vou ficar mostrando muito, mas é uma peça que provavelmente tem bastante, mas que ela tem alguma característica lá. Exemplo, foi gravado um nome nela, certo? E aí ela se torna uma peça rara. Por quê? Porque ela foi ligada a alguma outra coisa que é importante. Então, apesar de você ter várias dessas aí por aí, mas como ela está ligada a alguém importante, acaba tornando ela uma peça rara. Um outro ponto é o estado de conservação. Você pode até encontrar muitas
peças iguais, mas às vezes o que acontece? A pessoa tirava ela da embalagem, jogava a embalagem fora e você acaba tendo muitas peças, mas em um certo estado de conservação, com todos os acessórios, com todos os apetrechos originais, também acaba tornando uma peça, um objeto raro, né? Um outro fator que pode tornar uma peça rara é o individual. Como assim o individual? A experiência, aquilo que você conhece, quem utilizou o objeto. Aí, claro, é mais raro de encontrar a pessoa que tem interesse, porque é um fator único, somente da pessoa. Então tem algum objeto que pode ter pertencido a alguém, que nem é tão importante, mas que tem alguma importância para um indivíduo específico, e aí ele tem uma importância, uma raridade, né? A peça pode não ser rara, mas quem utilizava a peça pode ser importante para um ou outro indivíduo. Tem peças que podem ser colecionáveis e não serem raras. Quer dizer o quê? É uma peça colecionável, você coleciona ela, às vezes nem utiliza, porque você já passou ela para um outro tipo de formato ou alguma coisa assim, mas elas continuam sendo colecionáveis. Mas às vezes não são tão raras. E também podem ter peças que são raras, mas que não são colecionáveis, né? São tão raras, que praticamente às vezes ninguém quer. Tá, César, para de enrolar e mostre logo o que você quer falar, qual é o objeto. O objeto aqui é um alto-falante fabricado nos anos 90 pela marca Selenium. Para quem acompanha o canal aqui sabe que a gente é meio doido por essa geração, né? Equipamentos feitos, como eu já disse, nos anos 80, até mesmo nos anos 90. Esse aqui é um clássico exemplo do que eu gosto dos anos 90. Esse aqui é um alto-falante feito em 1992 e tem alguns detalhes nele que tornam não a peça, mas sim como ele era utilizado, acaba tornando ele uma peça rara quando você encontra no estado de conservação que eu vou mostrar aqui. Então por que um alto-falante desse, que nem é tão antigo, tem peças aí, você tem peças aí que são muito mais velhas, mas você encontra de monte, tem muita quantidade de peças. Você vai fazer uma pesquisa no mercado, tem várias disponíveis à venda, algumas mais judiadas, outras mais inteiras, mas tem bastante peças disponíveis para quem tiver interesse em adquirir. Mas existem alguns casos que são bem específicos. Exemplo, vamos lá, alto-falante. Isso aqui não era um alto-falante que era utilizado em residência. Quando você pega alguma coisa que era usada na casa da pessoa, eu falo sempre sobre o mixer M1, né? Quando você utiliza o mixer M1 na casa da pessoa, você vai encontrar mais bem conservado. Mas como era uma peça que era para uso profissional, quer dizer o quê? Uso na lida, no batente, né? Vou dar um exemplo, caminhão. É difícil se encontrar um caminhão hoje bem conservado, porque era utilizado para carregar, vai, vem, vai, volta, ao contrário de, às vezes, de um carro de passeio de uma família que às vezes ficou lá 50 anos na garagem. Agora, um caminhão, né, com certeza ele deteriorou muito mais rápido do que um carro de passeio. Aqui no caso é a mesma coisa. Um alto-falante dessa geração dificilmente era vendido para uma pessoa que ia fazer ou montar uma caixa em casa, muito raramente. Isso aqui era para som profissional, coisa pesada, quer dizer o quê? Todo dia, todo final de semana, toda hora, um casamento, uma festa, um evento, um baile, um show, todo dia sendo utilizado. E aí quando você encontra uma peça dessa, né, que é difícil de encontrar, no estado de conservação que essa peça está, ela se torna uma peça rara. Saiu muito, com certeza, foi muito vendida, certo? Era fácil de comprar? Não sei, mas com certeza muita gente adquiriu uma peça dessa. Só que com seus 30 anos, né, com certeza vai ser muito difícil você encontrar uma peça dessa conservada, porque ela era de lida, de batente, consegue entender? Então muitos desses equipamentos, desses alto-falantes, eram utilizados, queimou, reparo original, põe, queimou, já não tem mais o reparo original porque mudou a versão, faz um reparo diferente, queimou de novo, vamos recondicionar, não dá mais porque está fora, joga fora, compra um novo, foi substituído por uma outra versão, troca, entendeu? Então quando você encontra uma peça dessa que tem características especiais, como eu falei no vídeo dela lá, tem que deixar longe da fita, né? Como eu falei no vídeo dela lá, onde você tem cone, reparo, todo original,
certo? Todo selo, pintura, borda, tudo original. Então um alto-falante normalmente ele perde a vida útil aí, cone, bobina, perde a vida útil quando você utiliza ele em excesso, né? Quando você utiliza muito ele. Isso aqui foi produzido para se usar em excesso. Mas quando você pega uma peça dessa guardada aí por muito tempo, com certeza ela se torna rara. Mas se tornar raro não quer dizer que ela se torne uma peça procurada. Quem vai querer uma peça dessa, né? Se eu não posso utilizar porque é uma peça antiga, dá dó de utilizar ela para como ela foi produzida para ser utilizada, quem vai adquirir uma peça dessa? Então uma peça pode ser rara, mas às vezes não ter procura nenhuma. Só malucos, como a gente aqui no caso, às vezes acaba procurando uma peça dessas nem para ligar às vezes, simplesmente para ter ela do jeito que ela saiu de fábrica. Então aqui resumindo, qual é o fator de tornar essa peça rara? Muito difícil de encontrar nesse estado. Normalmente você encontra já todo debulhado, todo arregaçado, todo trocado, todo modificado. Então esse é um dos fatores que torna uma peça rara. Repetindo, apesar de ela ser vendida em grande quantidade, mas com a utilização dela, certo? Com o tempo que ela tem, você vai acabar cada dia mais encontrando menos peças em um estado bacana, conservado praticamente de como saiu de fábrica. Então isso é um dos fatores que torna essa peça uma peça rara. Colecionável? Talvez, para mim e para mais 2 ou 3 aí. Bom, então é isso, o primeiro vídeo onde eu falo sobre peças raras. Tem coisas que as pessoas acham que são raras e acaba não sendo rara. Tem peças que às vezes, na minha época, não era tão raro, você encontrava de quilo, mas hoje com o tempo, com o passar do tempo, elas acabam se tornando raras. Normalmente você tem que pesquisar para saber qual é a procura de uma peça e o que você encontra ainda sendo oferecido, né? E é isso que a gente vai conversar nessa série aqui, tá? Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar e deixa um comentário. O que você acha? O que você acha que pode tornar uma peça rara? Dê aí um exemplo de algo raro que todo mundo quer e também dê um exemplo de algo raro que ninguém quer. Se pode ser raro pra caramba, mas se por à venda, ninguém vai nem ligar. Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Grande abraço, até a próxima.